Esse é o Anderson Anaya em Entrevista, quadro onde nós fazemos jornalismo independente e autoral, jornalismo investigativo e jornalismo cultural. E esse é um quadro para o vindouro portal www.anaya.com.br. E hoje estamos aqui com o Dr. Harry, candidato à prefeitura aqui de Votuporanga. Podemos falar então? Obrigado, Anaya. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Prazer estar aqui e estou à disposição. Dr. Harry, por que você decidiu se candidatar novamente à prefeitura? Primeiro, eu vi uma vez um pensador falar que uma oposição inteligente faz um governo inteligente. Ainda que tivéssemos perdido a eleição em 2020, foi importante a construção de novas lideranças políticas, porque se você tem só uma opção, eles acabam se acomodando com o poder e fazendo, aliás, não fazendo o que tem que ser feito. E ainda que nós não tivéssemos ganho em 2020, fizemos uma oposição, e a oposição faz o governo trabalhar. Como eu disse, uma oposição inteligente faz um governo inteligente, uma oposição burra faz um governo burro. E o Mário Sérgio Cortella dizia isso também, enquanto secretário de Educação em São Paulo. Nós precisamos cobrar o poder público, se a gente não for uma opção. Eu penso que quem não gosta de política é governado por quem gosta. E se nós que somos cristãos, se nós que queremos uma política diferente, uma política de trabalho e ajuda ao próximo, se a gente não for opção, infelizmente vai continuar sendo governado por aqueles que querem usar a política para benefício próprio. O senhor vê que o fato de o senhor ser uma liderança jovem, o senhor vê isso como uma vantagem para uma possível renovação? Eu entendo que não como uma vantagem, mas sim uma opção. Ser jovem hoje não é sinônimo de inexperiência ou sinônimo de algum benefício em cima de alguém. Eu acho que diferencia você na política é um coração honesto, é ter honestidade. Você pode ter jovens com interesses escusos, como você pode ter pessoas de mais idade com interesses honestos. O que diferencia não é a juventude. O que diferencia é o seu caráter. E o que falta na política hoje é caráter. Ainda brinquei recentemente numa entrevista que fiz agora em uma das fábricas em Votuporanga que está mais fácil você pedir dinheiro em semáforo do que pedir voto. Porque todos aqueles que nos antecederam, de alguma forma, prometeram para as pessoas e não cumpriram. E prometer e não cumprir acaba deixando a sensação de que nada acontece, nada se resolve. Todo mundo promete e não cumpre. E é exatamente por esse motivo que me motivei para a política, para exatamente prometer aquilo que eu sou capaz de cumprir. Se eu já faço enquanto advogado, se eu já consigo ajeitar, por exemplo, vagas em creche, vagas em hospitais, exames, a gente já consegue fazer esse trabalho individualmente no dia a dia, por que não ter a caneta na mão para fazer um trabalho para toda uma população? Ninguém precisa ficar implorando uma vaga em creche, ninguém precisa implorar por um atendimento, por um exame. Acabei de receber agora no WhatsApp um pedido de socorro de um ultrassom transvaginal. Ninguém precisa implorar para aquilo que é direito seu. E é exatamente por esse motivo que me candidatei. Para que a gente possa lutar pelas pessoas e dar condições que ela não implore nada para ninguém, porque é um direito seu. Então a juventude me traz a tranquilidade de saber que eu tenho gás e energia para fazer a diferença. Enquanto uns já estão em final de carreira, acabando, não tem muito o que mostrar, nós estamos aqui com bastante gás, com bastante energia, com bastante dedicação para tentar fazer a diferença. E vamos fazer a diferença de Votuporanga. A gente só está começando o trabalho. É o início de uma proposta, de um projeto para mudar Votuporanga no sentido de que, cuidando das pessoas, cuidando de gente, entendendo a dor dessas pessoas, a gente consegue fazer uma administração diferente para os últimos anos de Votuporanga. A gente tem a possibilidade de crescer 40 anos em 4, e é o que nós vamos fazer. O senhor tem uma relação saudável com a oposição? Eu respeito a oposição, agora não concordo com a forma de gestão, né? Eu posso, por exemplo, eu posso amar o pecador e repudiar o pecado. Por exemplo, eu posso não concordar que a administração trabalhe para um determinado grupo que enriquece a nossas custas, mas nem por isso eu não posso sentar e dialogar com eles e apresentar uma proposta viável. Eu, por exemplo, nessas eleições, sentei com o deputado estadual Carlão Pignatari, conversei, sentei com o Albert Mega, sentei com o Bruno Arena, só o prefeito Jorge Seba que não quis sentar com ninguém. Eu acho que ele é papo reto, só existe na época de campanha para ele. Mas estou aberto e sempre estive aberto ao diálogo. Então, eu não concordo com certas posturas. Por exemplo, também, gastar 20 milhões numa obra que está há 3 anos parada e não foi concluída, como da Avenida do Pouso Bom, na Emília Fernandes. Ao invés de você gastar 20 milhões para cuidar de uma obra de asfalto, de cimento, por que não usar 20 milhões para cuidar da maior obra de Deus, que é a pessoa, que é a saúde, que é o ser humano? Então, por exemplo, cada um tem sua prioridade. Eu entendo que fazer obras é importante, mas não entendo que seja prioridade nesse momento. Prioridade nesse momento é cuidar da saúde das pessoas, é cuidar
saúde física e emocional das pessoas, cuidar de vagas em creche para que a mãe possa trabalhar e garantir o sustento da sua família, garantir as casas daquelas pessoas que ainda moram em barracos, em favela. Talvez alguns prefeitos que passaram por aí não entendem porque moram em condomínios fechados. Garantir lazer para a população. Então, essa é a minha prioridade. Eu não vejo, nos últimos anos, nenhum gestor público se preocupando com as pessoas, mas sim se preocupando com o seu ego. Ou seja, eu quero deixar uma rua Amazonas, eu quero deixar uma avenida do Pozo Bom como legado de que eu fiz pela cidade. O maior legado que você faz é diminuindo a dor das pessoas, é resolvendo e zero na fila de exames, é zero na fila de cirurgias e garantindo que aquela senhorinha que está 4 anos esperando uma cirurgia de catarata ou glaucoma que vai perder a visão, não perca a sua visão e consiga fazer a cirurgia que ela tanto espera. Isso é investir em cuidar de pessoas. Mas então, numa possível gestão do senhor, então, em todos os elementos que compõem a gestão pública, então o senhor está me parecendo que o senhor daria uma prioridade à saúde? Não está aparecendo, deixando claro que a prioridade nossa é a saúde. Por quê? E não outros elementos? O senhor consegue trabalhar sem saúde? Você consegue andar de carro no asfalto sem saúde? Você consegue cuidar do seu filho sem saúde? Você consegue estudar sem saúde? Não. A saúde é a principal função de todos. E a pandemia nos mostrou isso. Porque na pandemia as pessoas ficaram com medo de morrer, perdemos familiares, na pandemia fechou a igreja, na pandemia fechou o salão, e quando fecha o salão você não paga o seu aluguel, você é despejado. Na pandemia você percebeu que pessoas foram demitidas, trouxe depressão, trouxe consequências. Se você tem saúde, você trabalha. Se você tem saúde, você garante o sustento da sua família. Se você tem saúde, você consegue estudar. Se você tem saúde, você faz uma faculdade. E nós fomos percebendo, e ao longo desse meu trabalho de 8 anos de vida política, de vida pública dedicada às pessoas, ainda que sem mandato, nós ouvimos aí 8.000 famílias ao longo desse tempo, ouvindo pessoas, dialogando com elas, entendendo e ouvindo a dor delas. E dentre essas pessoas, acredito que 80%, todas elas tinham o mesmo pleito, saúde, que precisa fazer cirurgia, que precisa fazer um exame. Eu no meu escritório, por exemplo, tive recentemente um problema com a prefeitura, que quando saiu de uma cliente nossa o ultrassom transvaginal da mãe dela, no dia que saiu ela tinha acabado de enterrar a mãe. Então imaginemos, demorou 3 anos para sair o ultrassom, e ela tinha um problema no útero. Se tivesse descoberto esse problema 3 anos atrás, seria a probabilidade de você corrigir essa doença, de trazer a saúde e de evitar uma fatalidade seria muito maior. A probabilidade de você cuidar de alguém é muito maior. Infelizmente, ela que saiu o ultrassom já tinha enterrado a mãezinha dela. É isso que nós temos que importar primeiro com o ser humano. Depois pensar em obras quando sobrar o dinheiro para isso. Mas enquanto um possível gestor público, vou fazer uma pergunta completamente capciosa ao senhor. O que o senhor denomina como as principais falhas de um gestor público? Não necessariamente dos que ali estão, mas o que é? Não ter o diálogo, não dar ouvidos à população, o que seria? Eu nem prefiro falar falhas, porque apontar o erro dos outros é muito fácil. Eu posso falar das minhas qualidades. A minha qualidade principal é o diálogo. Converso com todos. E ganhando a eleição, vamos ganhar a eleição em 2025, eu quero chamar todos para compor a administração de Votuporanga com a gente. Todos eles são importantes, porque cada um tem uma proposta, cada um tem um projeto para Votuporanga. Eu entendo que o nosso projeto é o melhor para Votuporanga. Eu entendo que a finalidade nossa de cuidar da saúde de Votuporanga e das pessoas de Votuporanga é a principal pauta para a gente. Então eu entendo que nós temos o diálogo com todos. A nossa qualidade, a gente está próximo do eleitor, não só em época de campanha, passou o ano, a gente continua ouvindo as pessoas, a gente dialoga diretamente com as pessoas, a gente tem acesso, as pessoas têm acesso ao nosso trabalho, as pessoas conseguem conversar com a gente. Meu WhatsApp, por exemplo, desde quando eu fui eleito em 2016, é o mesmo.